A Bíblia deixa claro que extraterrestres existem. Não existe a possibilidade de você ser cristão, acreditar na Bíblia, ou que ser no Antigo ou no Novo Testamento, e você não acreditar em extraterrestres. Fala, Crentelho! E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos estar falando sobre alguns vídeos que estão circulando na internet. Vocês já devem ter visto, mas eu vou deixar aí uns trechinhos rodando aqui do lado também, a respeito de supostos humanoides que estavam circulando no shopping de Miami. Primeira coisa que eu acho que vocês deveriam se perguntar é: será que eles foram fazer compras? primeira coisa é você avaliar se esses vídeos são reais, se são fakes, o quanto disso é verdade, o quanto é sensacionalismo. É a primeira coisa que a gente deve fazer de avaliação. Agora, no contexto geral, já vou adiantar para vocês, possivelmente muitos de vocês vão chegar à mesma conclusão, eu acho que foi muita movimentação para pouca coisa. Pelo menos dentro do contexto que eles estão falando. Eles estão trazendo ali algumas informações de que era um grupo de crianças ou jovens que tinham foguetes e coisas nesse sentido e que estavam andando. Não é exatamente isso que a gente vê nos vídeos circulando, tá? Além do fato de que também a gente vê muitas viaturas. Praticamente toda a força policial da cidade de Miami foi acionada para atender uma ocorrência com 40 crianças ou jovens. Não faz muito sentido também. Também temos o detalhe ali que foi fechado o espaço aéreo. Não entrava e não saía avião na cidade de Miami. Também teve helicópteros circulando na região, helicópteros até desconhecidos, apagão. Alguns... Teve um apagão. Teve apagão também. Então teve muita coisa, se for considerar aquilo que eles estão divulgando. Aparecem criaturas de 3 metros de altura ali andando e causando um certo pânico, um certo terror ali nas pessoas, tá? Então vamos analisar esse contexto aí. Assim, independente se é real, se é fake, até que ponto que é real, até que ponto que é fake, vou estar tratando com vocês aí alguns assuntos um pouco mais voltados à parte da Bíblia, à parte do que a gente está esperando, qual que é o contexto, tá? Primeira coisa, vamos analisar aí que é o ponto que o pessoal está dando mais ênfase, como sendo criaturas extraterrestres, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o que a Bíblia fala disso? Primeiro, a Bíblia deixa claro que extraterrestres existem. Não existe a possibilidade de você ser cristão, acreditar na Bíblia, ou que ser no Antigo ou no Novo Testamento, e você não acreditar em extraterrestres. Eu escrevi um livro, está aqui do lado até, já foi publicado em 8 países ali, e está trazendo claramente esse contexto, tá? Claro, não exatamente como muitos pensam, mas vamos recapitular essa parte ali para você. Momento chocante, sente-se agora. A Bíblia traz extraterrestres constantemente em suas escrituras. O primeiro extraterrestre que aparece justamente no início da Bíblia, em Gênesis. Por quê? Deus criou o planeta. Se Deus criou o planeta, ele é um extraterrestre. Deus criou o planeta, ele é um extraterrestre. Por que ele é um extraterrestre? Claramente o que está escrito no dicionário é que um ser que não teve a sua origem no planeta Terra é um extraterrestre. Se Deus criou o planeta, não tem como ele ter nascido nesse planeta. Então, automaticamente, ele se torna um extraterrestre. Os anjos, a mesma coisa. A Bíblia deixa claro que Deus criou os anjos antes de criar o planeta. Se ele criou os anjos antes de criar o planeta, esses anjos não nasceram nesse planeta. Então eles automaticamente também são extraterrestres. Não é na Bíblia que fala que os anjos têm mais de 3 metros e que eles não são com aparência bonita igual a gente imagina? No quesito de anjos ali a gente pode ir para várias explanações, porque realmente esse anjinho que a gente vê nas imagens aí, com asinha, com cara angelical, isso aí não existe, tá? Isso aí não tem local nenhum, tá? Quando fala de asas, por exemplo, um arcanjo ali teria 3 pares de asas, tá? Então sim, poderia ser qualquer ser que a gente possa ter considerado como extraterrestre, poderia simplesmente ser um anjo.
Claro, tem alguns contextos que a gente tem que analisar. O primeiro contexto é que a Bíblia ela trata muito mais do reino espiritual do que do reino físico. Porém, não dá para negar que em muitas ocasiões da Bíblia, o reino espiritual e o reino físico ficaram unidos. Então, por exemplo, tivemos vários casos de anjos visitando pessoas, inclusive comendo com pessoas, se alimentando. Tivemos casos de anjos que foram em determinadas cidades, por exemplo, Sodoma e Gomorra, e as pessoas da cidade queriam ter relações sexuais com esses anjos. Então isso deixa claro que era algo possível, tá? Entre outros contextos. Mas o que eu quero trazer para vocês é justamente para abrir a mente, que é o objetivo do livro que eu escrevi. É separar, principalmente na mente do cristão, o que é um preconceito religioso e o que realmente é real. Quando se trata de extraterrestres, sim, os anjos são extraterrestres, Deus é um extraterrestre e possivelmente existam diversas outras qualificações como essa. Porém, não estou dizendo que isto seria como, por exemplo, Deus é igual ao ET de Varginha. Não tem nada a ver com isso, gente. Simplesmente o contexto. Você entender que sim, Deus não nasceu no planeta Terra. A gente tem que analisar que a Bíblia ela traz vários âmbitos em relação ao que estaria acontecendo no fim dos tempos. É quase que de comum acordo dos estudiosos, teólogos, que buscam respostas na Bíblia, que nós estamos sim no fim dos tempos. Tá. Já sei que vai ter muita gente que vai falar assim, mas desde lá de trás, lá João já falava que estava no fim dos tempos. Não, exatamente. Tá? Mas sim, muitas pessoas acreditavam naquela época que o fim dos tempos já seria para a época dela. Porém, quando você vai estudar os contextos bíblicos, você vê que para o fim dos tempos acontecer, eu estou falando agora de Apocalipse, para Jesus voltar na Terra, pegar as pessoas daqui, levar embora, e coisas nesse contexto, é necessário que tenha muito mais informações. Por exemplo, uma coisa que não era possível em nenhuma outra época, mas que hoje se torna possível. Que todas as pessoas vivas, deixando claro, conhecessem o nome de Jesus. Não tinha como isso acontecer de um dia para o outro. Hoje ainda existem muitos povos que não conhecem. Imagine, tem diversas tribos indígenas ainda vivendo nesse planeta. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, se essas pessoas não ouviram falar de Jesus, não tem como Jesus voltar. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que todos os ouvidos ouviriam. Tá? Então, outra coisa que não poderia ser possível, nós nunca tivemos em nenhum momento da história uma dominação mundial. Você pode falar, mas Roma dominou o mundo. Não dominou o mundo. Roma não dominou o mundo. Ela dominou um certo espaço territorial que era considerado na época como sendo o mundo, mas não foi o mundo todo. Nós tivemos, inclusive, se for considerar guerras mundiais, também não tivemos guerras mundiais. Tivemos guerras que são consideradas como guerras mundiais porque envolveu grande parte do mundo, mas não foi o mundo todo. Tá? Então, em nenhum momento na história, até hoje, nós tivemos condições de ter um governo mundial. Não existia essa possibilidade. Hoje, existe. Hoje, com o advento da tecnologia, com o crescimento de diversos contextos, com a bomba atômica e muito mais, tudo isso é possível. Então isso já é um ponto que realmente nós podemos estar próximos do fim do mundo com mais certeza. Tá? Agora, no contexto ali, no fim do mundo muitas coisas aconteceriam. Ou, próximo do Apocalipse, muitas coisas aconteceriam. E essas coisas ali, elas estão relacionadas diretamente com a Bíblia. Indiferente se forem reais ou não, gente. Por quê? Porque simplesmente o fato de certas coisas começarem a aparecer causando um pânico já está relacionado. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Agora, até que ponto que isso é real? Cara, vamos analisar assim. Para toda essa bagunça que teve, você acredita que se isso não fosse real, não teria uma explicação um pouco mais lógica? Vamos ver o que é que está acontecendo, vamos seguir aí as cenas dos próximos capítulos, mas vamos acompanhar de perto. Só que assim, dificilmente você vai ver notícias no Jornal Nacional, por exemplo. Agora, para quem se interessou no livro, tá?
Boas notícias! Eu vou estar deixando ali para vocês um PDF gratuito, totalmente gratuito, tá? Desse livro. Esse livro está custando hoje o PDF dele R$20 mais ou menos. Eu vou estar deixando de graça para quem está seguindo aqui o canal, para quem está seguindo no Instagram, para quem está seguindo aqui no YouTube, tá? Aí nos próximos dias eu já vou estar disponibilizando. Então o que eu falo para você? Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa ali o sininho ativado para que você possa receber o vídeo aonde eu vou estar disponibilizando esse PDF. Então, segue aí para você poder receber esse livro gratuito e comenta aqui embaixo, eu quero. Então, seria isso que eu queria trazer para vocês hoje, para despertar, principalmente nas pessoas que estão com os olhos um pouquinho fechados ou talvez até dormindo, que existem muito mais coisas do que a gente acompanha no nosso dia a dia, tá? Então, dá uma olhadinha aí, presta um pouquinho mais atenção, vai um pouquinho mais para a Bíblia, que vai ser bem interessante para você, tá? Outra coisa, nós estamos postando novos vídeos, sequências e outros assuntos aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, lá no crentelho.oficial. Segue lá, vamos estar deixando ali muitas coisas legais aí para vocês. Então, vem com a gente, bora sempre com lógica, hierarquia e observação para a gente desvendar os mistérios desse mundo.